sobre, né, as atividades autorreguladas, né? Escrever ou não um diário, né? Aí tem um texto. Nessa aula a gente vai conversar sobre diário. A gente já até viu alguma coisa sobre isso na sala de aula. Segundo o dicionário da Academia Brasileira de Letras, diário é o livro que se escrevem os acontecimentos de cada dia. Você certamente já observou que seus professores usam diários para anotar a presença e as notas dos alunos. Esse tipo de diário não é o diário de classe ou escolar. Além dele, há outros tipos, como o diário de bordo, que apresenta os eventos de uma viagem, e o diário íntimo ou pessoal, gênero de que tratamos aqui. Já parou para pensar por que as pessoas escrevem diário? E você já experimentou escrever um? Saiba que muitos diários se tornaram livros famosos e já foram lidos por milhares de pessoas em todo o mundo. Uma das características desse gênero é o uso da primeira pessoa do singular, né? Os pronomes pessoais, né? A primeira pessoa do singular, eu. Visto que o autor do diário registra suas ideias e opiniões acerca de sua realidade, expressando sentimentos e narrando fatos de seu dia a dia. Outro traço marcante é a linguagem empregada, que não segue necessariamente os padrões formais, sendo mais espontânea e coloquial. Além disso, é corrente o uso do vocativo, como por exemplo, querido diário, antes de cada texto novo. Em linhas gerais, o gênero diário apresenta os seguintes elementos: a data, que é a referência ao dia, que é fundamental, pois cada texto está vinculado ao tempo, ao dia que aconteceu algo ou em que o autor sentiu necessidade de escrever. O vocativo, né, que é aquela palavra, é o chamamento, né, que a gente inicia um texto desse tipo. Um querido diário, amigo diário e caro diário são alguns exemplos. Com isso, notamos que o caderno, o objeto diário, se torna um interlocutor do autor, é aquele com quem ele conversa. Esse aspecto revela um aspecto marcante no gênero diário pessoal. Sua finalidade não é a exposição para um grande público, mas para se manter privado, particular. Né? Um diário não é para ser divulgado com outras pessoas, é uma coisa para você ter guardado, são seus pensamentos arquivados. Né? Veremos, contudo, que por diferentes razões isso pode mudar. Conteúdo, né? Outro elemento que faz parte do diário. O que se diz afinal? A cada dia é um novo texto, um novo fato relatado ou um novo assunto abordado, sempre em primeira pessoa, pelo escritor do diário. Aspectos como o tema, o tamanho desse texto e o estilo podem variar muito, o que atesta a liberdade criativa propiciada por esse gênero. Também por essa razão, o diário serve de experimentação para muitos escritores iniciantes. Apesar de seu caráter íntimo, o diário pode se tornar um documento histórico ao retratar uma determinada época e se tornar público por registrar fatos do dia a dia, pela perspectiva de uma pessoa interessante, como o famoso diário de Anne Frank. Originalmente, esse simples diário de adolescente se revelou um emocionante testemunho do terror nazista e acabou traduzido para muitas línguas, com mais de 30 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo. O Diário da Menina Anne, escrito entre 12 de junho de 1942 e 1º de agosto de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, comove os leitores até hoje por ser a reflexão e o desabafo de uma adolescente que acreditava que voltaria a viver em liberdade, o que infelizmente não aconteceu. Leia a seguir alguns fragmentos do Diário de Anne Frank e tente perceber as características desse gênero. Né? Aí ela já começa com a data, 12 de junho de 1942. Espero poder contar tudo a você, como nunca pude contar a ninguém, e espero que você seja uma grande fonte de conforto e ajuda. Esse modo de manter um diário é bem melhor, e agora mal posso esperar os momentos de escrever em você. Estou tão feliz por ter você comigo. Domingo, 14 de junho de 1942. Vou começar a partir do momento em que ganhei você, quando o vi na mesa no meio dos meus outros presentes de aniversário. Eu estava junto quando você foi comprado, e com isso eu não contava. Pouco depois das 7 horas, fui ver papai e mamãe e depois fui à sala abrir meus presentes. E você foi o primeiro que vi, talvez um dos meus melhores presentes. Depois, em cima da mesa, havia um buquê de rosas, algumas peônias e um vaso de planta. Peônias é um tipo de flor, tá? De papai e mamãe ganhei uma blusa azul, um jogo e uma garrafa de suco de uva. Depois, Ranelli veio me pegar e fomos para a escola. Na hora do recreio, distribuí biscoitos para os meus colegas e professores. E logo depois estava na hora de voltar aos estudos. Só cheguei em casa às 5 horas, pois fiz a ginástica com o resto da turma. Não me deixam participar porque meus ombros e meus quadris tendem a se deslocar. Como era meu aniversário, pude decidir o que meus colegas jogariam e escolhi o vôlei. Depois todos fizeram uma roda em volta de mim, dançaram e cantaram. Cantaram parabéns para você.
Quando cheguei em casa, Sunny Landerman já estava lá, Ilse Wagner, Hannele Goslar e Jacqueline Van Marsen vieram comigo depois da ginástica, pois somos da mesma turma. Hannele e Sunny eram as minhas melhores amigas. Hannele e Sunny. Aí vem as atividades, né? Vocês vão reler esse texto que eu li aqui, vão responder as questões. Ó. Como que a autora se refere ao diário que começa a escrever? Né? Explique o que diário significa para ela. Como a Anne adquiriu o seu diário? Tá tudo no texto. Ó. Que elementos? Vocês vão olhar o texto e vão responder. E aí, o que se escreve? A segunda aula. O que se escreve em um diário? A gente viu que na outra aula, né, na outra parte do coisa, 2 breves mensagens de um diário, que nos permitiu observar traços fundamentais desse gênero, como a presença da data, a referência ao diário como interlocutor, a pessoa com quem se fala e o texto em primeira pessoa. Com relação ao modo de organização do discurso desse gênero, é notável a presença da descrição, que é um tipo de texto. Né? Ao descrever, empregamos muitos adjetivos e locuções, ou locuções adjetivas, para caracterizar pessoas, objetos ou lugares. Por ser um gênero pessoal, o autor se sente confortável para se expressar com muita liberdade sobre tudo o que cerca, manifestando emoção no momento em que escreve seus comentários. No diário registram-se também ações, tudo o que aconteceu e marcou o autor de alguma forma merece ser narrado no diário, como o dia de aula de Anne Frank. Por isso, a narração também se faz presente. Para narrar e descrever são usados os verbos nocionais e os verbos de ligação. Você se lembra desses verbos? Os verbos nocionais são os que exprimem processos, ou seja, indicam ação, acontecimento, fenômeno natural, desejo e atividade mental, como estudar, amar, ventar, pensar. Aqueles considerados não nocionais indicam o estado de ser do sujeito e por isso são chamados de verbo de ligação, já que ligam o sujeito a uma dada característica, a uma característica. São exemplos de verbos de ligação: ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Agora que já vimos as características importantes do diário e relembramos um pouco sobre verbos, vamos exercitar nossos conhecimentos. Para isso, vamos ler mais um trecho do diário de Anne Frank, né? Segunda-feira, aí vem a data, segunda-feira, 15 de junho de 1942. Minha festa de aniversário foi no domingo à tarde. O filme de Rin Tin Tin fez o maior sucesso entre as minhas colegas de escola. Ganhei 2 broches, um marcador de livros e 2 livros. Vou começar dizendo algumas coisas sobre minha escola e a minha turma, a começar pelos alunos. Henry Metz é uma garota legal, tem um jeito alegre, só que fala em voz alta, parece mesmo uma criança quando estamos brincando no pátio. Infelizmente, Anne tem uma amiga que se chama Beppe, que é má influência para ela, porque é suja e vulgar. J.R. Eu poderia escrever um livro inteiro sobre ela. J é uma fofoqueira insuportável, sonsa, presunçosa de 2 caras, que se acha muito adulta. Ela realmente enfeitiçou Jack. E isso é uma vergonha. J se ofende à toa, chora pela menor coisa e, além disso tudo, é metida demais. A senhorita J é a dona da verdade. Ela é muito rica e tem um armário repleto de vestidos maravilhosos que são adultos demais para sua idade. Ela se acha linda, mas não é. J e eu não nos suportamos. Há muito o que dizer sobre os garotos, ou talvez não muito, pensando melhor. Maurice Coster é um dos meus muito admiradores, mas é uma tremenda peste. Rob Cohen também andou apaixonado por mim, mas não aguento mais ele. É um patetinho antipático, falso, mentiroso e manhoso que se acha simplesmente o máximo. E aí na atividade, né? Depois de ter lido mais um fragmento, faça o que se pede a seguir. Ao falar sobre seus colegas de escola, Anne descreve cada um deles, explique como ela se descreve. Vocês vão tirar tudo o texto, né? Vão procurar no texto todas as respostas e vão tirar, tá? Nessa última questão aqui, vocês vão reler com atenção esse trecho e dizer, né? Vão analisar com muita atenção cada verbo destacado para verificar se eles indicam ação, se eles são nocionais, ou estado, se são verbos de ligação. Vocês vão botar nos parênteses VN para verbo nocional ou VL para verbo de ligação. Certo? E aí vem a aula 3, da escrivaninha para o mundo. Você sabe o que é um blog? O termo vem de weblog, que significa diário virtual. Isso mesmo, o blog, na verdade, é uma espécie de diário escrita para ficar online, em vez de no papel e caneta, né, como convencional. Para se escrever um blog, você vai precisar de um computador com acesso à internet. Evidentemente, há outras semelhanças e diferenças entre o blog e o diário pessoal que vimos nas primeiras partes, né, nas primeiras aulas desse caderno.
Enquanto o texto escrito no papel é feito para se manter no âmbito particular, o blog é feito para ser visto com um número potencialmente limitado de pessoas. É claro que, como também vimos, o diário pessoal tradicional pode vir a se tornar público e até famoso, como o de Anne Frank. Mas vale destacar que originalmente ele não foi escrito com essa finalidade. Mesmo que alguém comece escrevendo um diário num caderno comum, ambicionando publicá-lo algum dia, isso só ocorrerá quando todo o diário estiver concluído, acabado. Isso não ocorre com um blog, gênero em que cada texto se transforma em um post, né? Ou seja, um trecho disponível para que qualquer usuário da rede mundial de computadores o leia e, se quiser, comente. Assim, o diário se mantém pessoal, privado, mesmo que venha a se tornar público algum dia. O blog, porém, se exibe e convida os leitores a interagir de alguma forma, seja por meio de comentários ou pela simples inscrição como seguidor daquele blog, o que indica que gosta e acompanha o que é publicado ali. Veja a seguir um exemplo de apresentação de um blog. Aí tá lá, ó, como se fosse a tela do computador. Quinta-feira, 1º de agosto, mantém a data, que é a mesma característica do diário, né, pessoal, diário manual. Aí, para começar, nesse espaço, vou compartilhar um pouco das minhas experiências com livros, peças de teatro, filmes e tudo mais que eu gosto e me faz bem. Sejam bem-vindos. Aí vem a data da postagem, né, do lado, ao lado aqui vocês vão ver o arquivo do blog, qual é o dia, e um pouquinho sobre a pessoa que está escrevendo o blog, vem todas as características dele, né? Então, a partir desse exemplo, você pode observar que cada post recebe um título para começar e é marcado pela data, quinta-feira, 1º de agosto de 2013. Assim como acontece em cada conteúdo escrito em um diário de papel, na lateral direita você pode anotar a seção Arquivo do Blog, que permite o internauta acessar todas as postagens feitas pelo autor do blog de modo mais facilitado. Na seção Um pouquinho sobre mim, o autor João da Silva fez uma breve apresentação sobre si mesmo, o que configura um perfil, o que também estudaremos neste caderno. Que tal praticar um pouco o que você viu sobre esse gênero? Então vamos para as atividades. Aí vem a atividade 3, né? Releia o primeiro post feito por João da Silva, autor do blog que vimos no exemplo anterior. Aí tá lá, para começar neste espaço, vou compartilhar um pouco das minhas experiências com livros, peças de teatro, filmes e tudo mais que eu gosto e me faz bem. Sejam bem-vindos. E aí você vai responder qual dos traços a seguir também se observa num diário de papel, né? Vocês vão marca a resposta certa. Qual dessas itens A, B, C ou D, vocês vão marcar qual que também tem no diário de papel, né? A partir do post destacado, diga que assunto o João pretende abordar. Lá no começo ele coloca sobre o que é. Considerando os temas escolhidos pelo autor desse blog, você diria que ele pretende falar de seus amigos, situações ocorridas na escola ou de seu casamento? Não, já está escrito lá em cima e vocês vão explicar com as palavras de vocês. João da Silva demonstra saber que o seu blog poderá ser visto por várias pessoas enquanto ele escreve. Destaque do post que pode confirmar isso. E aí, ó, outro textinho. Ciúme. Nele eu conseguia escrever e descrever sem ter que usar o corretivo. Era só digitar e editar. Dava para colocar fotos sem a sujeira de antes. Cola Prit e Durex. Nem pensar. Minhas amigas logo o conheceram. Foi o maior sucesso. Todos queriam vê-lo. Dar sugestões e participar. Era o máximo. E o meu novo melhor amigo ficou muito vaidoso. Não sou demais? Milhares de pessoas já me acessaram, dizia todo convencido. Logo o danado começou a ficar muito popular. Por isso, muitos invejosos começaram a se meter em nossa vida, criticando, fazendo brincadeiras bobas, deixando recadinhos grosseiros. E o pior, os antipáticos deixavam os posts, mas não se identificavam, só deixavam os apelidos. Até que eram engraçados. Perna de pau, cachorrão, gata mimada, chulé, dedo duro, se enxerga, olho vivo, busca-pé, caramba, XD, BV. Um dia, cansado de ficar com o blog sentado na minha velha escrivaninha, eu ouvi um soluço triste vindo da gaveta. Ela não escreve mais em mim. Os tempos mudaram. Odeio esse tal de blog. E aí, com base nesse fragmento lido, você vai responder as questões. Ó, quem é o novo melhor amigo da narradora personagem? O que aborreceu com relação ao uso do blog? Né? Vocês vão dizer qual é o gênero, vantagem e desvantagem, completando esse quadro, né? Essa aula 4 a gente fica para uma próxima postagem, para não ficar muito longo esse vídeo, tá? Tentem fazer, qualquer dúvida, perguntem na plataforma.